139, diz assim: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos. Olha que coisa linda. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles, se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Fale ao nosso coração e abençoe as nossas vidas. Que as tuas mãos estejam sobre não somente este lugar, mas sobre cada um de nós. Que o Senhor esteja entre nós. Que o Senhor esteja em nós. É o que nós queremos, é o que nós te pedimos, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Só um silêncio agora. Hoje é dia das mães, e quando nós falamos de mãe, nós falamos de nascimento, de vida. E muitas vezes nós olhamos a nossa vida. Cada um aqui tem uma história, cada um de nós temos uma história. Eu não sei como que você planejou a sua vida, como está a sua vida, como você tem planejado a sua vida. Quais são os seus planos, quais têm sido os seus projetos, quais têm sido os seus sonhos. Quem tem sonhos aqui, diga amém. Quem tem trabalhado, planejado, programado para que esses sonhos se realizem. Que você venha não somente sonhar, mas é importante você ter um planejamento do sonho que você tem, daquilo que está dentro de você. Sonhar algo que foi colocado dentro do coração. E esse algo que nós temos dentro do nosso coração, nós temos, e o Senhor abre o altar, a presença dEle, para que você coloque no altar, diante dEle, este sonho. Isso que está dentro de você. Quando você ora para um sonho, quando você ora para que algo que está dentro do seu coração aconteça, você está colocando nas mãos do Senhor algo que realmente você está vivendo dentro de você. Planejamento. Muitas vezes nós falamos sobre esta vida onde nós temos projetos, onde nós organizamos a nossa vida, onde nós planejamos. Só que o salmista Davi, ele vai, ao dizer sobre o Salmo 139, ele vai ao momento da vida dele, um momento onde ele nem estava. Como que ele diz sobre a sua vida, no momento onde ele nem estava? Ele vai falar de antes dele nascer. No momento em que os meus ossos ainda não foram formados, o Senhor estava lá. Eles ainda estavam encobertos, mas o Senhor já sabia. Ele vai falar de uma maneira do nascimento dele. Ele diz, olha, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira assombrosa. Ele diz, eu fui feito. Olha só como esse homem, ele fala de um momento onde ele, num certo momento, ele nem imaginava que teria. Porque ele ainda não tinha vindo.
talvez você vai olhar o teu nascimento. Eu não sei se vocês, muitos filhos, né? Os pais vão lá e planejam o nascimento dos filhos, tudo certinho. Só que tem filhos que não foram planejados. Eles nasceram. Papai e mamãe vai lá, você sabe como é que é, né? Eles vão lá e nasceu a criança. Talvez nasceu você. Talvez muitas vezes nós olhamos vidas de pessoas que no ventre foram rejeitadas. No ventre foram rejeitados porque não houve um sonho, não houve um planejamento sobre aquele filho, sobre aquela filha, sobre aquela vida. Só que hoje eu quero falar sobre este ponto na vida de vocês, na vida de todos nós, porque eu acredito que você vai perceber uma coisa, que a criação nos ensina o projeto, a criação nos ensina o planejar. Olha, Deus simplesmente começa num certo tempo, Ele começa a dizer que haja luz, Ele resolve criar, tudo aquilo que estava dentro dele começa a sair através do poder da palavra, e luminares foram criados, céus e terra foram criados, tudo foi criado, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, todas as coisas foram criadas. Mas ao sexto dia, Ele para toda a criação com palavras e começa a fazer criação com as mãos. Toda a criação, ela foi criada através da palavra, mas agora o homem, ele é formado. E esse homem, ao sexto dia, quando ele é criado para um lugar, ele é criado depois de tudo que Deus havia feito. Deus criou cinco dias, Deus criou, e ao sexto dia ele forma o homem, e Ele coloca esse homem aonde Ele havia criado. Um Deus que planejou a vinda do homem, um homem que planejou para que Adão estivesse no melhor lugar, planejou o nascimento de Adão, planejou o nascimento de Eva. Um Deus de planos, um Deus de sonhos, um Deus de projeto, um Deus que, quando Adão veio, ele veio depois de tudo ser criado, porque ele foi planejado. E esse Adão que foi criado, Deus teve o cuidado de colocar ele em uma criação e dar a ele domínio, não somente a Adão e a Eva. Deus também que colocou Adão e a Eva no mesmo lugar onde seus filhos viveriam. Então não importasse filhos dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, não importava se os pais abandonassem os seus filhos. Deus estava mostrando para os filhos dos filhos dos filhos de todas as gerações, que mesmo que algum pai abandonou um dos filhos, Deus não havia abandonado, e Deus havia preparado tudo, Deus havia deixado tudo para eles. Porque muitas vezes, não é porque você não foi planejado pelo teu pai e pela tua mãe, que você não faz parte de um plano de Deus. Então eu creio que onde não há planos dos homens, há planos de Deus. Mesmo não havendo um planejamento de um homem, há um planejamento de Deus. Mesmo se o homem não pensou em você, Deus pensou em você. Mesmo se alguém não pensou em estar com você, Deus pensou em estar com você. Mesmo que alguém algum dia não pensa em você, nunca se esqueça, Deus sempre imaginou, Deus sempre pensou em você, porque onde não há planos do homem, há planos de Deus. Não é porque o homem não sonha que Deus não sonha. Não é porque o homem não planejou e que Deus não planejou, não. Mesmo que homens e mulheres não tenham planejamento, não tenham planos, há um plano dos céus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Quem crê, dá um glória a Deus.
Antes de Adão e Eva serem criados, Deus já havia feito algo por eles. E eu começo a acreditar que antes dos nossos filhos nascerem, eu vejo pais fazendo coisa para os seus filhos antes deles nascerem. Da mesma forma é Deus. Esse Deus Pai que tem cuidado com cada um de nós. Antes de Adão nascer, antes de Eva vir, antes de seus filhos nascerem, Deus se preocupou e Deus fez toda a criação. Deus fez o jardim do Éden e Deus os colocou naquele lugar. Isso é um Deus que tem planos para a nossa vida. Mesmo que a gente não sabe, Deus está fazendo algo por nós. Erga a tua mão para Deus. Talvez você não está sabendo, talvez você não está sabendo o que está acontecendo. Talvez você diga: pastor, eu não tenho sonhos mais. Talvez, pastor, eu não tenho um planejamento mais, eu não tenho um projeto mais. Eu quero dizer que mesmo que você não sabe de nada da tua vida, mesmo que você esteja perdido na tua vida, eu quero dizer para você que Deus tem plano para a tua vida. Deus tem plano para a tua família. Deus tem planos para o teu casamento. Deus está guardando a tua casa. Quem crê, diga aleluia. Eu creio nisso. Um Deus que mesmo em que momentos que nós não sabemos, é um Deus que tem pensado na gente. O mesmo que Ele olhe para nós e nós não estejamos pensando no futuro, mas Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Ele pensa mesmo que nós não pensamos. Deus está pensando sobre a tua casa. Deus está pensando sobre o teu casamento. Deus está pensando sobre a tua família. Foi assim com Adão. Foi assim desde o princípio, como princípio. Ele criou. Depois de criar, Ele forma. Ele cria todas as coisas a partir do nada. Todas as coisas foram criadas a partir do nada. Mas quando Ele vai criar o homem, Ele cria o homem a partir daquilo que se tem. Tudo Ele disse que haja. Ele olha para o nada e diz: haja luz, e houve luz. E assim os luminares foram criados, céus e terra. Ele olhava para o nada e tudo se fazia. Mas quando ao homem, Ele vai fazer ao homem, Ele pega do pó da terra, daquilo que já existia. Mas Ele só faz o formato do homem. Ele forma o homem. Mas Ele cria o homem não a partir de palavra e não olhando para o nada. Ele cria o homem olhando para si mesmo. E formou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Um Deus que estava criando o homem olhando para si mesmo. E nesse criar o homem olhando para si mesmo, Ele forjou nesse homem a sua imagem e a sua semelhança. Ao jardim, Ele cria o jardim. Ele cria o jardim para que esse jardim do Éden, Ele recebesse Adão. Mas Ele cria o homem para receber a si mesmo. O jardim foi feito para receber o homem, mas o homem foi criado para receber Deus. Lugares foram feitos para te receber, mas você foi feito para receber Deus. Por isso que João Batista vai dizer, o apóstolo João, ao escrever o Evangelho, ele diz: e todos quanto o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Todos quanto receberam. Esse homem vai lá e come do fruto proibido, ele peca, e ele agora começa a multiplicar. Só que ele multiplica segundo a si mesmo. Esse homem agora começa a multiplicar a sua espécie segundo a si mesmo. Então ele perde
O homem agora, ele perde aquela imagem e a semelhança de Deus na sua plenitude. Esse homem agora, ele olha para si mesmo, ele não vê Deus. Ele vê a si mesmo em todo momento. Quando nós olhamos, nós vemos a nós mesmos. Por isso que nós buscamos pessoas que nós olhamos para elas e vemos Deus na vida delas. Porque o homem, desde o pecado, a única coisa que ele se enxerga é a si mesmo. Mas o homem não foi feito para se enxergar em si mesmo. Ele foi criado, ele foi projetado, ele foi programado para enxergar Deus em si mesmo. Mas há 2000 anos, eu tenho uma boa notícia para você, que há mais de 2000 anos atrás, esse homem que havia se perdido essa referência de imagem de Deus, Deus novamente, há 2000 anos atrás, envia ao homem a sua imagem e a sua semelhança. Cristo Jesus. Só que agora, para que você tenha essa imagem e essa semelhança de Deus, você tem que rejeitar a sua própria imagem. Você tem que renunciar a si mesmo, para que você possa ter a imagem e semelhança desse Deus. E Ele agora expressa, Ele encarna a si mesmo essa imagem e semelhança, para que esse homem veja, tenha, receba essa imagem e semelhança. E muitas vezes nós imaginamos, ao ler a Bíblia, a palavra de Deus, nós olhamos lá, talvez lá naquela passagem onde estava Jesus no barco, dormindo, os discípulos desesperados, uma tempestade, um mar revolto, a Bíblia diz, eles vão lá e acordam Jesus levanta, ele olha para o mar e diz: ei, acalma-te, ei, cala-te. E ele olha para o tempestade e diz: ei, acalma-te. Para o mar ele diz: aquieta-te. A tempestade para, o mar acalma, eles obedecem, eles veem tanto o mar e a tempestade, o vento, todos obedecerem a Deus. Agora, por quê? Por que o mar e a tempestade obedecem a esse Cristo Jesus? Porque na hora que eles olham para Ele, vê a imagem de Deus. Vê a imagem daquele que criou. Vê a imagem daquele que fez todas as coisas. Então eu creio. Eu creio que onde não há planos do homem, existem planos de Deus. Eu não sei como foi a sua gestação, mas talvez nem o seu pai nem sua mãe tiveram sonhos e planos para você. Mas eu quero dizer que antes de você nascer, Deus tinha planos e sonhos para você. Há planos de Deus sobre a tua vida, para a tua vida. Um dia Deus chamou Abraão e disse: Abraão, aos 75 anos de idade. E Deus chama Abraão, e Abraão vem, e Deus diz: e aí, como você está? Você tem sonhos? 75 anos de idade. Eu tinha até um sonho de ser pai, mas minha esposa é estéril. Não podemos ter filhos, já somos idosos. E eu moro com meu pai, mas qual é o teu sonho? Não, eu moro com meu pai, na terra do meu pai, eu cuido das coisas do meu pai. Mas quais são os seus planos? Eu não tenho planos. Abraão, vem aqui. Mesmo que você não tenha sonhos, mesmo que você ainda não tenha um planejamento para a tua vida, eu vim aqui, eu te trouxe para te dizer uma coisa: eu tenho planos para você. Mas como assim? Eu tenho planos para a tua vida,
Mas olha, Deus, eu tenho 75 anos de idade, minha mulher tem 65, ela é estéril, a gente já está, pega um jovem. Não importa a tua idade, eu tenho um plano para a tua vida. Mas qual é o teu plano? Qual é o plano que o Senhor tem para mim? Então, o Senhor sabe qual é o plano que eu tenho para você, Abraão? Aqui, chega aqui que eu vou te contar. Ei, Abraão, farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é porque você não sonha que eu não tenho um sonho para a tua vida. Não é porque você não tem planos para a tua vida que eu não tenha. Não é porque você não está pensando no teu futuro que eu não estou pensando. Ei, eu penso em você. Tenho planos para você. Tenho sonhos para você. Quem recebe, quem crê aí, dá um glória a Deus aí. Então é para você, eu estou pregando para você que não tem muita expectativa, talvez, contra teu futuro ou pela tua história. O salmista, quando ele diz: o Senhor já me conhecia antes de ser formado. O salmista foi um filho rejeitado pelo seu próprio pai, mas ele sabia que ele nunca, jamais foi rejeitado por Deus. Há uma música, um hino que ele diz que os sonhos de Deus. E essa música ela desenha muito essa mensagem, aquilo que nós estamos ministrando. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Que o Senhor te abençoe. Abençoe a tua casa, a tua Mas família. estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Se você estiver fraco, nunca esqueça, Ele está forte. Eu sei que me livraste. Ele sempre será forte. Acusações, mas estou cansado de chorar.